Então, vamos começar aqui, depois aí da nossa... Olha que corujinha linda! Depois da nossa oração, depois da nossa declaração de propósito, depois aí dos bonecos sem braços de Bianca, nós vamos aqui começar o nosso desafio matemático na página 98 e 99, onde o Elô tá ali conversando com alguém. Onde o que, Elô? Bianca, ela é louca. Mas, mulher, os bichinhos dos bonecos estão sem braço mesmo. Mas vamos lá? Ela sabe fazer, ela faz por que razão que ela é... Só botar os bracinhos. É porque eles estão com a mão para trás. Vamos lá? Então, vamos pegar aqui na página 98 e 99 do livro de vocês. Eu vou pegar o meu que está aqui ao lado. E a gente vai fazer esse desafio matemático, tá bom? Deixa eu colocar aqui, porque como o livro ali não abriu, a gente vai fazer aqui com a imagem que eu coloquei aqui, que eu peguei para vocês, tá? Do livro, do meu pequeno aqui do lado. Então, matemática em textos. Você vai ler aí os textos. Então, tem a água no mundo, doce ou salgada, pouca água, consumo de água e água, continuando aqui, água no mundo e o caminho da água. Então, está aí explicando como é que acontece com a água até chegar aí na sua casa no finalzinho, tá? Então, ele fala um pouquinho sobre a água do mundo, quantos por cento nós temos de água doce, de água salgada, se tem muita ou pouca água. A água doce aí no planeta ela é encontrada nas geleiras e aquíferos em lagos e rios. Então, é aí um pouquinho de... Além do texto, aí, né, da matemática, o texto é matemática em textos, você vai estar vendo aí um pouquinho sobre essa ciência aí da água, falando sobre água potável, as coisas, vocês irão aprender um pouquinho mais sobre isso, sobre o consumo da água, o que você pode ver aí que alguns alimentos como consomem água para ser produzidos. Então, nós temos aqui a maçã, o pão, o leite, a carne, e nós temos aqui outras informações sobre aqui a água do mundo e o caminho dela até chegar na sua casa. Então, aqui ela está dizendo que é retirada para abastecer a população. Nas estações de tratamento, as impurezas, elas são eliminadas. Depois que limpa, a água é armazenada em reservatório e, por fim, ela chega até a sua casa. Então, você, depois que analisar tudo isso, aí você vai estar respondendo. Que fração representa a parte da Terra que não está coberta por água? Então, você vai voltar na página 98, vai dar uma olhadinha lá e vai dizer qual é a fração que representa a parte da Terra que não está coberta com água. Lembrando que lá está a que é coberta, tá? Então, no livro, aí está dizendo qual é a parte que está coberta. E você vai dizer qual é a parte que não é coberta. No número 2, qual é a fração que representa a água que não é distribuída para as indústrias? Então, você vai voltar aqui, ó. Então, aqui ela está dizendo aqui é distribuída. E você irá dizer qual é a que não é distribuída. Aqui nós temos o total da água que é distribuída para as indústrias, mas você vai ter que colocar que aqui não é distribuída. Em seguida, você vai pesquisar o caminho em sua região, desde o local que é feita a coleta da água, onde e como é tratada e armazenada. Então, você vai pegar aqui, vai dar uma olhadinha, vai dar uma pensadinha aí, ver como é que, de onde é que vem essa água, que vem aí a torneira, como é que ela chega até sua casa e como é que ela é armazenada, tá? E como é que ela é tratada e armazenada. Então, é esse caminho aqui da água. Se ela está vindo aí pela torneira, você vai dizer de qual açude, de qual rio. Então, como ela é retirada, como é que ela é feita, tá?
Você não vai colocar tudo que tem aqui, não, porque tem gente que não tem água aí que não é, infelizmente, tratada, ela vem direto. Tem água que a gente não sabe nem se é tratada e chega na nossa casa. Por exemplo, essas águas que são vendidas aí nos caminhões-pipa. Então, se ela chegar e você não sabe se ela é tratada ou não, então quem vai ter que tratar somos nós quando ela chegar aí na nossa casa, né? Certo? Então, você vai ver aí como é que acontece isso aqui, esse caminho da água até a sua casa, e você vai estar respondendo. Esse aplica aqui, ele não precisa ser feito, não. Você vai responder o primeiro, o segundo e esse analise, certo? Eu vou dar aí 10 minutinhos para vocês, aqui é um tempo suficiente para vocês fazerem esses dois, e tá pensando e vendo aí como é o caminho da água aí na casa de vocês, tá certo? Vamos lá? 10 minutinhos para vocês estarem fazendo. São 8h20 e 8h30 a gente volta para estar fazendo essa correção aí, tá bom, galera? Então, vamos embora. Preste atenção aqui nos números, quando eu estiver mostrando, estiver falando, você vai se atentar a ele, ficar atento a ele, para poder você saber como é que vai ser feito essa atividade. Bem simples, é só um pouquinho aí de atenção. Então, a gente está pegando aqui, ó, a atividade. Nessa questão aqui, ó, ela está falando aí sobre a água doce ou salgada, né? Então, aqui tem o quê? Está o planeta e ele está dividido em 3 partes iguais, tá? Então, duas partes dessas três, ela representa a quantidade de água no planeta. Então, essa parte todinha, ela representa a água do planeta. Então, se aqui, deixa eu dar mais um zoom aqui para vocês. Então, se aqui o planeta ele foi dividido em 3 partes, tá? É como se aqui, ó, tivesse... Deixa eu pegar ver aqui, ó. Tá vendo? Ele tá assim, ó. Ele tá dividido em 3 partes, tá? Então, 1 parte, 2 partes, 3 partes. Então, 1, 2, 3. Então, 1 terço, 2 terços, 3 terços. Então, tem que prestar atenção nisso aí. Ele está dividido em quanto? Em 3 partes. Tá bom? Que é o denominador. O numerador é o número 2 aqui. Então, 2 partes do planeta, ele está aí com água. E ele pergunta qual aqui não tem, né? Deixa eu ver aqui a pergunta. Que fração representa a parte do planeta que não está coberta com água? Se ele está dividido em 3 partes e 2 está aqui com água, então uma está sem 1 terço. Ele não está dividido em 3 partes, né? Então, aqui, ó, 3 terços, porque ele está dividido em 1, 2, 3. Ele está dividido em 3. Então, o denominador vai ser 3. O numerador aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, 1 terço do planeta, ele não está coberto com água. Então, a resposta que você vai colocar nesse número 1 é 1 terço. 1, passa o tracinho e coloca o 3. 1 terço. É isso que vocês têm que ficar atento, tá, gente? Vocês têm que ficar atento a isso aqui. Prestar bastante atenção, tá bom? Aí, na outra questão, ela fala o seguinte: qual é a fração que representa a água que não é distribuída para as indústrias? Veja aqui que nós temos 100, que é o total aqui, né? Para responder, vocês precisam encontrar aí a fração. Então, tem aqui, nós temos 100, 100 e 100, né? Então, 70%, boa parte boa parte vai para a plantação e para a criação de animais na zona rural. Então,
70 partes de 100 na zona rural, ela vai para plantação e criação de animais. Nas indústrias, de 100, 22 partes aqui, ela é usada na produção industrial. E nas casas, 8 partes de 100, que é abastecimento doméstico. Mas vamos aqui, ó, nessa aqui, ó, 22 avos, né? 22 avos centésimos. Então, você vai ter que prestar atenção no seguinte, você tem que ser 100, né? Então, de 100 foi tirado 22. Então, quanto foi que sobrou? Tem que prestar atenção nisso. Que, no caso, a resposta será 78. Viram? Se você pegar 78 mais 22, ele vai dar quanto? 100. É isso aí que vocês têm que prestar bastante atenção, gente. Então, é uma forma de calcular a resposta. Então, só é prestar um pouquinho de atenção. Se aqui está 100, o denominador vai ser 100. Se aqui tivesse 50, o denominador seria 50. Então, lembrando, sempre esse número que vai estar aqui embaixo, ele vai ser o mesmo, a não ser que você vá somar ou fazer uma subtração. E dependendo aqui, se o denominador ele for diferente, se ele for igual, se você for fazer uma soma com o denominador igual, o denominador continua igual. Se você for fazer uma subtração, o denominador for igual, ele vai continuar igual. Então, você continuava aqui com o mesmo denominador. Você iria procurar só o numerador. É isso que vocês têm que prestar bastante atenção. Vocês ainda estão muito dispersos nessa relação aqui, tá certo? Então, ó, vamos aqui.